Olá, ouvinte, aluno e amante do conhecimento, bem-vindo a este podcast. Eu sou Guilherme e irei te acompanhar por esta viagem na história da indústria. Na aula anterior, estudamos um pouco da história por trás das máquinas a vapor e descobrimos o quão elas foram importantes para o desenvolvimento da economia britânica. Nesta aula, iremos abordar as máquinas elétricas e daremos um salto no tempo para a segunda revolução industrial. Mas antes de qualquer coisa, precisamos entender de onde vem a eletricidade. A eletricidade é algo tão comum no nosso cotidiano que talvez seja impossível hoje imaginar um mundo sem ela. Este fenômeno da natureza sempre esteve presente na vida dos seres humanos e sempre foi notado, admirado ou temido. Se pensarmos em uma das principais civilizações que influenciaram a nossa cultura ocidental, iremos perceber o fascínio por esse fenômeno. Os gregos antigos sempre tiveram curiosidade pela eletricidade, mesmo sem compreender totalmente do que se tratava. Basta lembrar que o principal deus da cultura grega, Zeus, era o deus dos raios. O estudo desse fenômeno tem registro de 600 a.C., quando Tales de Mileto fazia experimentos com âmbar, lã e palha. Ao esfregar um pedaço de âmbar em lã, ele percebia que o âmbar ganhava capacidade de atração, e isso era notado ao aproximar o mesmo pedaço de âmbar à palha. Estes mesmos gregos sabiam da existência de pedras que conseguiam atrair naturalmente o ferro. Estas pedras eram encontradas no território de Magnésia, na Ásia Menor, e hoje chamamos esse fenômeno de magnetismo. Não foram apenas os gregos que utilizaram as propriedades magnéticas dos materiais. Os chineses e os árabes no século XI usavam a magnetita sobre a água como bússola para navegar. Com o passar dos anos, muitos cientistas estudaram o magnetismo e a atração e repulsão provocadas pelos elétrons. Em 1600, o médico da rainha da Inglaterra, Elizabeth I, foi que primeiro distinguiu os fenômenos elétricos e magnéticos. William Gilbert cunhou o termo eletricidade e mostrou que o efeito elétrico produzido pela fricção do âmbar também poderia ser replicado em outros materiais. Os estudos da eletricidade chegam ao século XVIII com Stephen Gray. Em 1729, ele conseguiu transferir carga elétrica de um bastão de vidro para uma bola de marfim. Porém, ao replicar o experimento com a bola de marfim sustentada por uma haste de metal, ele percebeu que não funcionava. Era dito que o material roubava as cargas elétricas. Pouco tempo depois, ele chegou à conclusão de que todos os materiais poderiam ser classificados como condutores ou isolantes, e que naquele caso, a haste de metal transferia a carga elétrica para a Terra. Por isso, a bola de marfim não parecia eletrizada. Na metade do século XVIII, Benjamin Franklin realizava experimentos com cargas elétricas para descobrir os fatores que as compunham. Talvez um dos pensamentos de Franklin era se toda a carga elétrica era igual. Para responder isso, ele experimentava carregar pessoas com cargas de materiais diferentes, como vidro e seda. Essas duas pessoas eram isoladas com graxa nos pés. Ao aproximar uma terceira pessoa de qualquer uma das outras duas, era percebido o aparecimento de uma pequena faísca. Já se as duas primeiras se tocassem, não fazia faísca. Franklin concluiu que as cargas de seda e de vidro eram de mesma amplitude, mas de sinais opostos. Com outros experimentos, Benjamin Franklin também concluiu que os sinais das cargas eram positivos ou negativos. Benjamin Franklin foi muito importante para o desenvolvimento do estudo de cargas elétricas, mas foi Charles Augustus Coulomb quem deu um grande salto nesse assunto. Até este período da história, a única força conhecida era a da gravidade. A pedido de Benjamin Franklin, o químico Joseph Priestley tentou quantificar a força elétrica, mas apenas Coulomb, em 1785, foi quem conseguiu formular a equação. A partir de experimento de transferência de carga elétrica para objetos iguais, Coulomb percebeu que a carga se dividia igualmente pela superfície. Depois ele utilizou uma balança de torção e conseguiu medir a força exercida pelas cargas. Por esse motivo, utilizamos uma unidade de medida com seu nome para determinar cargas elétricas.
Até o fim do século XVIII, não se tinha uma forma de armazenar eletricidade. Diversos experimentos foram pensados e realizados para tentar tal feito. O mais próximo que se chegou ao que hoje conhecemos como bateria foi a garrafa de Leyden, que tinha como princípio guardar um fluido elétrico, mas que facilmente era descarregado. Com o avanço dos estudos da físico-química, foi-se percebendo que alguns materiais poderiam ser utilizados para armazenar cargas ou produzir eletricidade. Alessandro Volta, ao aprofundar nos estudos de Luigi Galvani sobre a eletricidade animal, percebeu que materiais como zinco e cobre se carregavam ao se tocarem. Após observar os órgãos das enguias, animal conhecido por produzir cargas elétricas, Volta mergulhou os metais em soluções salinas ou ácidas e percebeu a produção de centelhas e aquecimento dos metais. Em 1799, Alessandro Volta apresentou a primeira pilha voltaica, que permitia pela primeira vez se produzir corrente contínua. Os estudos da eletricidade e do magnetismo caminhavam separados por um longo tempo, até que em 1820 o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted conseguiu conectar os dois fenômenos. Ao preparar uma aula, ele observou que uma corrente elétrica que passava por um fio condutor era capaz de movimentar a agulha de uma bússola próxima. Ao aprofundar-se nesse estudo, ele percebeu que a eletricidade que percorria o fio criava um campo magnético. Com o passar do tempo, Ørsted também descobriu que um ímã era capaz de gerar força sobre um fio conduzindo corrente. As notícias sobre o descobrimento de Ørsted se espalharam por toda a Europa e logo vários cientistas começaram a experimentar os fenômenos que envolviam eletricidade e magnetismo. André-Marie Ampère, um matemático francês, descobriu que a corrente elétrica que passava por um fio causava um efeito em outro fio próximo e com isso desenvolveu a primeira teoria matemática sobre a corrente elétrica. Em 1822, Ampère construiu a primeira solenoide para criar campo magnético através da eletricidade. Isso foi o primeiro passo para a construção das bases de funcionamento das máquinas elétricas modernas. Outro cientista fundamental para estabelecer as leis que regem a corrente elétrica foi o físico alemão Georg Simon Ohm. Em 1827, ele criou uma lei que posteriormente ganhou seu nome. A Lei de Ohm estabelece que a corrente que atravessa um circuito é proporcional à tensão aplicada nele, dividida pela resistência total do mesmo circuito. Esta é a lei mais básica da eletricidade e, graças a ela, conseguimos dimensionar todos os dispositivos e materiais necessários para a montagem de um circuito elétrico. Aproximadamente uma década após a descoberta de Ørsted, dois cientistas entraram em ação. Ao mesmo tempo, Michael Faraday, físico inglês, e Joseph Henry, professor norte-americano, estudavam formas de gerar eletricidade a partir de movimento. Eles descobriram que ao girar um campo magnético, um ímã, ao redor de um fio condutor, era possível gerar eletricidade neste fio. Faraday ficou conhecido por essa descoberta, mas os dois trabalhavam nisso ao mesmo tempo. E separados pelo Oceano Atlântico, não é possível afirmar quem chegou primeiro aos resultados. O que se tem de registro é que Henry foi o primeiro a publicar descobertas sobre a força eletromotriz de autoindução. Por isso foi homenageado por essa descoberta. Henry também desenvolveu outro trabalho muito importante para esse momento histórico. Como dito, o mundo era muito distante nesta época. Levavam-se meses para atravessar o Oceano Atlântico e chegar ao Novo Mundo. Porém, as distâncias começaram a diminuir a partir do invento do norte-americano. Entre 1830 e 1831, ele desenvolveu o primeiro telégrafo eletromagnético prático, o que possibilitou uma maior velocidade para envio de informações no futuro. Por fim, não podemos falar de eletromagnetismo sem citar um dos principais nomes deste campo de estudo, para muitos o maior. O físico e matemático escocês James Clerk Maxwell deu seguimento aos estudos de Faraday e descobriu as leis matemáticas que descrevem e deram forma ao eletromagnetismo. Essas leis são conhecidas como leis de Maxwell. Além disso, seus estudos tiveram efeito em outros campos da física, como o estudo da luz. Foi Maxwell quem previu
que a luz é uma onda eletromagnética e que sua velocidade pode ser determinada por medidas elétricas e magnéticas. Estes estudos impactaram a física moderna, mudando a forma como os cientistas passaram a enxergar o nosso universo. A eletricidade é dominada pelo ser humano a partir do século XIX. Como vimos, grandes cientistas foram responsáveis por formular leis matemáticas e descobrir os princípios físicos da elétrica e do magnetismo. Mas antes de prosseguir com as principais máquinas elétricas inventadas e utilizadas até hoje, te convido a entender em que mundo essas tecnologias surgiram. Na aula passada, vimos que a primeira revolução industrial se iniciou na Inglaterra por volta de 1750. A partir de então, outros países se industrializaram e as relações sociais foram se modificando. Seja pela migração da população rural para os centros urbanizados ou pela nova relação de trabalho criada nas fábricas, é fato que o surgimento da indústria mudou a cultura e a política mundial. Observando a Europa no fim do século XVIII até meados do século XIX, vimos que várias revoluções políticas aconteceram, partindo principalmente da França e se estendendo por toda a Europa Ocidental. Isso se deu por fatores ligados principalmente à economia, pois se antes o poder se concentrava nas mãos dos monarcas, que eram herdeiros de terras e de títulos, com o avanço da indústria e do comércio, o poder mudava para quem detinha o capital e o emprego. O clero e a nobreza francesa começavam a ser questionados e atacados pelo povo liderado pela burguesia. Esse período de revoluções durou cerca de 60 anos e várias nações e povos passaram por esse processo revolucionário. Contra-revoluções também aconteceram, o que causou muita instabilidade política aos novos governos. Porém, em 1848, aconteceu uma onda revolucionária na Europa que chegou até Pernambuco, no Brasil. E segundo o historiador Eric Hobsbawm, em 1848, a revolução política recuou e a revolução industrial avançou. O ano de 1848 ficou conhecido como a Primavera dos Povos. Neste ano, em 24 de fevereiro, a França declarava sua Segunda República, após um longo período revolucionário. Em março desse ano, a revolução se expandiu por territórios da Alemanha, Hungria e Itália. Em poucas semanas, a revolução atingiu territórios que hoje pertencem a 10 países, e nenhum desses governos permaneceu de pé. Esse fenômeno é considerado a primeira revolução global. Após este acontecimento, a Europa teve um período de estabilidade política devido aos novos regimes e ao crescimento econômico. Estamos falando agora da Segunda Revolução Industrial, que durou da metade do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Neste período, o mundo se tornou capitalista e alguns países considerados desenvolvidos na época se tornaram industrializados. O mundo capitalista encontrou uma forma de flutuação econômica sem precedente. As exportações inglesas cresciam de forma nunca vistas antes. Na década de 1850, a taxa de exportação do algodão inglês duplicou. Consequentemente, a fabricação também sofreu impacto. Até por volta de 1846, a Inglaterra possuía 100 mil máquinas de algodão. Em 1850, este número chegou a 200 mil máquinas. Como vimos na aula anterior, a indústria inglesa foi a primeira a se estabelecer, mas nesse período já havia perdido espaço no continente europeu, pois a industrialização se expandiu por vários países. Podemos então perceber que existia um movimento econômico que alavancou o desenvolvimento industrial, como uma roda que estava em velocidade baixa e com alguns impulsos passou a ganhar velocidade. Neste período, segundo observações históricas, a taxa de desemprego era baixa, a migração para centros industriais e comerciais era crescente e os preços eram ajustados a todo momento, de forma que os donos das produções lucravam demasiadamente.
Quando se fala em indústria e máquinas elétricas, logo que vem à nossa mente são os motores, geradores e transformadores. Mas estas não são as únicas máquinas elétricas que revolucionaram a indústria. Precisamos falar antes do telégrafo. Após estudos de Joseph Henry a respeito do eletromagnetismo, outro cientista entrou em ação. Samuel Morse, além de inventor, era um pintor. E ao se formar em 1810 na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, embarcou para a Inglaterra para estudar arte. Numa viagem de volta para a América em 1832, ouviu sobre o invento de Henry, o eletromagneto, um aparelho capaz de enviar pulsos elétricos através de fios de cobre conectados a uma bateria por 1.600 metros de distância. Esta descoberta estimulou o lado criativo de Morse, que passou a estudar o aparelho a fim de criar uma forma de comunicação a longa distância. Morse trabalhou para criar um sistema de transmissores e receptores magnéticos. Além disso, ele desenvolveu um sistema de códigos baseado em pontos e traços, que serviam para interpretar as mensagens. Esse sistema de código é conhecido como código Morse. Após concluir o seu invento, Morse teve como desafio testá-lo em grandes escalas, pois este era o intuito inicial. Então procurou o Congresso americano para conseguir patrocínio. No grande teste ele conseguiu uma linha de quase 60 quilômetros, que ia de Baltimore a Washington, e como mensagem foi enviada a pergunta: o que Deus fez? O sucesso desse teste foi celebrado, porém não foi o fim do desafio. A partir daquele momento era preciso convencer a população de que era seguro passar fios elétricos energizados pela Terra. A segurança e a aceitação da população não foi o único entrave de Morse. Ao longo do tempo ele sofreu vários processos que contestavam sua patente do telégrafo. Foi apenas em 1854, quase 20 anos depois do início dos estudos, que a corte decidiu a seu favor. É curioso que a única pessoa que realmente poderia processar Morse não o fez. Joseph Henry, que criou o princípio do funcionamento do telégrafo, nunca contestou a invenção. Sobre esta tecnologia e a sua importância para a indústria e a sociedade, é preciso entender que garantiu uma velocidade nos envios de informação. Até então, a forma mais rápida de comunicação era o envio de mensagens escritas, o que levava dias. Como sabemos hoje, a informação é um bem valioso da indústria, pois a partir dela se pode planejar ações, enviar avisos e até mesmo coordenar processos a longa distância. A partir do invento de Morse, a humanidade começou a diminuir distâncias e a comunicação passou a ser uma peça cada vez mais fundamental dos processos industriais, até culminar nos dias de hoje com a indústria 4.0, mas isso são cenas para os próximos capítulos. Para finalizar esta aula, não poderíamos deixar de falar dos motores e geradores elétricos. Afinal de contas, eles mudaram o chão de fábrica, o coração da indústria, e permanecem fundamentais até os dias atuais. Tenha o trabalhador da indústria a especialidade que for, ele trabalha com máquinas elétricas. Os motores e geradores estão presentes nas diversas profissões, seja como manutenção, operação ou planejamento. Entendida essa importância, vamos entender como eles surgiram e passaram a atuar nesse cotidiano. Antes de construir os geradores de corrente alternada, o foco dos cientistas era a corrente contínua, a mesma que é produzida por processos químicos das pilhas e baterias. Esta busca levou o mecânico francês Pixii a desenvolver um gerador de corrente contínua utilizando um ímã permanente em forma de ferradura, que girava em torno de duas bobinas fixas enroladas em um núcleo de ferro. Utilizando o comutador inventado por Ritchie em 1833, o gerador transformava os ciclos alternados da corrente em impulsos de corrente contínua. Aqui vale uma pequena pausa na história para explicar o funcionamento básico do gerador. Como vimos no início deste podcast, foi descoberto que a indução do campo magnético em um fio condutor provoca a movimentação dos elétrons. Com isso, se tem energia elétrica. O gerador precisa provocar essa movimentação, e a forma mais simples de manter esse movimento permanente
é de forma circular, seja girando os eletroímãs em torno de um núcleo condutor ou girando o núcleo condutor entre polos de norte e sul de um ímã. O que acontece nesse processo é a variação do sentido da corrente no fio condutor. Para a geração de corrente contínua, esse processo é problemático e por isso a invenção do comutador se tornou importante. O comutador é um dispositivo que alterna o sentido da corrente no momento em que o gerador vai mudar o sentido. Ou seja, ao invés da corrente gerada mudar o sentido do positivo para o negativo, como é na corrente alternada, o comutador torna a corrente positiva no semiciclo negativo, tendo então vários semiciclos positivos, o que é mais próximo da corrente contínua gerada nas baterias. Atualmente, as máquinas de corrente contínua têm sua utilidade, principalmente no controle de velocidade de máquinas de corrente alternada. Porém, apesar da resistência inicial por parte dos industriais da época, a utilização da corrente alternada se tornou inevitável. As máquinas de corrente contínua eram instáveis e a geração dessa energia era custosa e complexa, pois necessitava de um equipamento extra que corria o risco de falha, o comutador. O cientista Nikola Tesla é com certeza a figura mais popular quando se fala de máquinas de corrente alternada. Seu nome é lembrado até hoje como sinônimo de modernidade e inventividade. Tesla era austríaco, estudou em conservatório e o grande desejo de sua família era que ele seguisse os passos de seu pai, se tornando sacerdote ortodoxo. Porém, as habilidades e conhecimentos matemáticos de Tesla falaram mais alto e ele seguiu para tornar-se um cientista. Tesla foi responsável por desenvolver muitas coisas a respeito da geração, transmissão e distribuição de corrente alternada, porém não foi o único a se dedicar a isso. Podemos citar aqui outros nomes, como o do italiano Galileo Ferraris e do russo Michael von Dolivo-Dobrovolsky. Ferraris foi o responsável por construir o motor bifásico de corrente alternada em 1885 e Dobrovolsky, em 1889, entrou com o pedido de patente de um motor trifásico com rotor de gaiola, que trabalha com uma potência de 80 watts. O motor elétrico revolucionou a indústria. Sua aplicabilidade se estendeu além das fábricas. Em nossa residência temos inúmeros aparelhos de corrente alternada, como ventiladores, liquidificadores, ar-condicionados, entre outros. Os motores elétricos proporcionaram à indústria um trabalho mais eficiente e ao mesmo tempo com mais potência. A necessidade de queima de combustíveis fósseis foi diminuindo à medida que a energia elétrica se expandia. Apesar dos impactos ambientais que as usinas hidroelétricas causam em sua construção, esta ainda é considerada uma energia relativamente limpa. A geração e distribuição de corrente alternada tornou o mundo mais iluminado. As atividades noturnas se viabilizaram e, com isso, diversas formas de trabalho foram criadas. É fato que não vivemos sem energia elétrica atualmente, e que esse passo nas revoluções industriais foi fundamental para o que viria à frente.